Fazia tempo que eu não dava sem máscara, tô achando estranho. Oh, estou respirando. Tô começando a gravar. Cadê? Tá gravando. Então tá. Tô começando a gravar. Esses são os meus queridos alunos do segundo ano de 2021. Caramba, vocês já são terceiro ano que vem. Eu tava falando disso hoje com o segundo ano. E, galera, hoje nós vamos falar de algumas obras de arte brasileira que são importantes para a gente poder entender algumas coisas que estão faltando para o PAS. E eu acho que a gente fecha com um bom conteúdo, digamos assim. É um conteúdo leve, um conteúdo interessante, em alguns momentos até engraçado. Vai dar para a gente curtir bastante, tá? Beleza? Velho, eu não sei se alguém mais falou boa tarde para mim, mas acho que é só. Vamos fazer uma combinação. Eu vou virar para vocês já. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu vou virar para vocês. E já já eu vou parar de ver o chat. Então, se vocês quiserem escrever alguma coisa, escrevam e mandem. Eu vi que tinha gente escrevendo, mas não chegou nada. Eu não sei se essa porra tá bugada. Ele tá de rosca aqui, eu tô tentando inverter ele. Oxi. Que é, meu filho. Algo de errado não está certo. O que está acontecendo? Tá apresentando? Vocês estão me vendo? Acho que eu sumi total, velho. Acho que essa porra bugou. Eu não sei o que aconteceu. Eu caí, travou. Vocês estavam vendo a apresentação. Vocês estavam me ouvindo? Ah, então tá. Mas já voltei, vocês estão me vendo agora? Tá normal? Tá gravando ainda, né? Tá gravando. Tá. Então eu vou virar de novo. Foi na hora que eu virei que deu errado. Eu vou tentar aqui de novo, se eu sumir de novo. Acho que agora vai. Poxa, tá querendo que eu entre de novo? Não, não quero entrar na sala de aplicação do segundo ano. Cadê vocês? Tá aqui. Pronto. Tá tudo bem? Vocês estão me vendo e estão me ouvindo? E estão vendo a minha tela com vocês. É isso? Sim. Então tá. Agora eu vou começar, tá? Obrigado. Nossa, então vai dar certo agora. Mas acho que vai agora de boa. Quase que eu fechei essa porra toda. Vamos lá. Olha, eu preciso que vocês entendam muito essa parte aqui agora, porque o que acontece? Mais do que das obras do Paz, eu vou dar uma visão assim geral para vocês do século XIX e da produção. Deixa eu melhorar. Da produção artística do século XIX feita no Brasil. Tá? Beleza? Tá tudo bem? Ou tá caindo lá? Tá.
A Giovana está fazendo reunião do serviço dela no quarto dela e eu estou aqui. A gente estava com medo da internet dar problema. Mas ela está saindo ali e está de boa. Então eu vou fazer assim, ó, de novo. Eu vou dar uma visão para vocês de toda a produção artística do século XIX feita no Brasil. E para isso a gente vai passar por pelo menos 3 obras do Passe, tá? Eu vou me referenciar sempre às imagens, porque fica mais fácil para mim. Os textos eu coloco para vocês poderem olhar depois e vocês terem noção do que é que está acontecendo. Então, olha só. O Napoleão Bonaparte vai invadir a Espanha, vai invadir Portugal, e vocês sabem que a família real portuguesa vem batendo no Brasil com a corte toda, um desespero total, né? Rio de Janeiro e tal, 1808. Isso é tudo tranquilo para vocês sabem disso da história. E aí o que acontece? Chegando no Brasil, o Dom João VI, eu falei Dom Pedro, não, né? Eu falei Dom João VI. O Dom João VI resolveu que a arte brasileira era atrasada demais, e nem precisava ser gênio, até porque ele era português, né? Para poder entender isso, porque estava atrasada muito mesmo. Porque, só para vocês terem noção, em 1808 a gente já está com praticamente 10 anos de romantismo. E o que se produzia aqui no Brasil com uma frequência muito grande? Ainda se produzia arte barroca. A arte barroca, ela é originária da Europa, óbvio, né, ali pelos anos de 1600. Então, de 1600 até 1808, a gente praticamente, entre aspas, ficou fazendo arte barroca, tá? Não é que começou em 1600 no Brasil, começou em 1600 na Europa. Mas antes praticamente não tinha nada aqui. Então, quando esse barroco chega no Brasil, provavelmente 1700 e alguma coisinha, né, ele vai ficando. E aí lá na Europa, o que rola? Rolou o barroco, acabou o barroco, beleza. Veio o rococó, acabou o rococó, beleza. Veio o neoclassicismo, acabou o neoclassicismo, beleza. Veio o romantismo e já tinha 10 anos de romantismo. E aí o que aconteceu? É aí, nesse momento, então, que o Dom João VI chega e fala assim, não, que absurdo, vocês estão fazendo arte barroca ainda, vamos atualizar a arte no Brasil. E aí ele manda alguém ir para a Europa, e ele faz um decreto por escrito lá, e assina e tudo mais, o imperador, o rei, aliás, né, Dom João VI, determina que seja criada uma academia de belas artes no Brasil e tal, e ele manda, então, alguém lá para a Europa, para essa pessoa arrebanhar artistas que queiram vir para cá trabalhar como professores de arte no Brasil e que também queiram, óbvio, trabalhar como artistas, né? Artistas da corte, artistas da nobreza como um todo e tal. E aí, o que acontece? Quem vai vir para cá são artistas franceses neoclássicos. Aí você fala assim, ué, não era para atualizar? Não estava no romantismo? Por que não veio o artista romântico? Porque o artista romântico lá na Europa, ele estava ganhando muito dinheiro. Então eu estava mostrando imagem já desse tiozinho aqui, já tem um tempo. Esse tiozinho aqui é uma das figuras mais importantes desse grupo francês neoclássico que chega aqui para, entre aspas, atualizar uma arte que não foi atualizada. Eles vão instaurar no Brasil, em 1808, um neoclassicismo que tinha meio que acabado lá na Europa já em 1780, não, 80 não. Em 1795, 1799, em 1800. Então, assim, o neoclassicismo tinha encerrado praticamente lá. Esses caras estavam meio que desempregados, né? E eles acabam vindo para o Brasil porque para eles passa a ser um negócio interessante, diferente, novo. E a galera romântica que estava ganhando dinheiro vai ficar ganhando dinheiro lá, não vai concorrer com esse pessoal aqui, tá? Esse sujeito aqui chama-se Jean-Baptiste Debré. É francês, o termo, o nome, né? Jean-Baptiste, seria João Batista para nós, tá? E Debré, D-E-B-R-E-T. Falou? O Debré vai chegar aqui, esse aqui é ele de novo, ó, tá escrito o nomezinho dele aqui, ó, fica bonitinho aqui, ó. Debré, tá? Jean-Baptiste Debré. O Debré. Velho, o bicho é muito bom, velho. O bicho é muito gente fina e o bicho é muito trabalhador mesmo. Porque ele ganhava dinheiro para produzir. E ele mete as caras a produzir mesmo, tá? Essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas não foram pedidas em hipótese alguma para ninguém, em momento algum específico. Tipo assim, ó, vai lá na casa do seu Zé lá e pinta lá como é que eles fazem para comer lá. Então, o que está acontecendo aqui? Isso é muito doido. Tá aqui o marido, a esposa, os dois sentados à mesa. A negra usa esse negócio aqui para espantar mosca, tá? Tem um sujeito aqui em pé que se pedisse alguma coisa aqui, você pode cortar tal coisa para mim e tal, esse sujeito está por conta. E tem aqui, ó, a cozinheira, né? A cozinheira tá ali porque se de repente o tiozinho aqui virar e falar assim, não gostei disso aqui não, frita um ovo para mim. Vai a cozinheira sair correndo igual uma doida lá para resolver. E o sujeito aqui, como se fosse um mordomo, um garçom, alguma coisa, vai servir o que for feito lá na cozinha, né? Uma coisa muito doida e ao mesmo tempo muito interessante de uma questão de costume que às vezes a gente não pensa muito sobre, né? A senhora tinha as crianças que ela mandava buscar
lá na senzala para ter dentro de casa, velho, como se fossem bichinhos, saca? Desculpe o termo, tá? É só para vocês poderem entender como é que a cabeça desse pessoal branco dessa época funcionava. Na cabeça dela, então, a criancinha pequenininha era bonitinha, engraçadinha e tal, então traz para dentro aqui, que eu vou cuidar deles assim, ó. Quando for engraçado, eu cuido, né? Quando fizer merda lá, as meninas que são as empregadas cuidam. Quando eu cansar, eu mando de volta para a senzala. Então a criança ficava, velho, dentro de casa, ganhando os restos. Por isso que eu estava falando que é como se fosse um bichinho, sabe? É cruel da minha parte falar assim, mas desculpem, é o pensamento da época, tá? Então as crianças ficavam ali ganhando os restos, né, comendo as coisas boas que, de certa forma, o pessoal que era dono da casa tinha condição de comer. Mas quando crescia e, de repente, não servia mais, tipo assim, ó, bota essa criança para fora, pelo amor de Deus, vê se tem uma outra novinha lá e traz para cá de novo. Então tinha até uma determinada idade onde ficava dentro de casa. Isso é muito doido, né, velho? Isso é muito doido porque gera muito mal-estar, fala sério, né? Deixa eu ver. Posso continuar? E aí, Vinícius, tudo bom? Vou continuando. Se vocês não falarem nada, eu vou continuando. Vamos fazer uma combinação, porque senão eu fico doidinho. Se vocês quiserem me chamar de alguma forma, me chama no áudio, porque se eu for ficar abrindo toda hora para olhar lá como é que chama o trem, velho? O chat, eu vou ficar doidinho de cabeça. E eu vou acabar perdendo tempo que eu não posso. Essa é outra obra do Debré, e aí vocês vão entender uma coisa que eu vou falar. Ele pintou muita imagem do que a gente chama de figuras de costumes, tá? Ele está tratando aqui de qual é o procedimento para um sepultamento de alguém. Então, repara, tem aqui, ó, um carro, que é um carro funerário, tem um caixão aqui, ó. Aí, esse carro funerário que tem o pessoal aqui de serviço, tem um espaço onde vai a família. Então, se essa aqui é a esposa, o marido morreu, estou inventando, tá? Se você não tivesse dinheiro para aquilo lá, esse é outro tipo de carro funerário que só vai o caixão, então não vai, né? Alguém da família, se quiser ir alguém da família, vai atrás, tá? E isso aqui era extremamente comum, então é uma pintura de costumes mesmo. Fazia-se um cortejo de carruagens, óbvio, dependendo da condição do morto, né? Para acompanhar, tinha que passar na igreja, então tá aqui a igreja, tá? O corpo descia lá dentro, o padre abençoava, rezava o que até hoje a gente chama de missa de corpo presente e depois seguia adiante. E aqui, velho, de fundo, muito, muito doido, eu acho, ele faz uma representação de como seria um sepultamento, né, de uma pessoa pobre. A pessoa pobre vai ser colocada na rede, vai ser carregada por duas pessoas e talvez algumas pessoas vão andando atrás. Então, tipo assim, são representações, velho, que tratam de como que as pessoas lidavam com determinadas situações do dia a dia. Por exemplo, era comum ter os negros vendedores de flores e de doces, se eu não estiver enganado. Isso aqui é um coco. E esse coco provavelmente está cortado em grandes lascas que eram banhados em algum tipo de caramelo. E talvez lembrem um pouco aquele quebra-queixo que a gente costuma ver com frequência, né? Só que, óbvio, com pouco açúcar. Aqui é pouco açúcar porque o açúcar era muito caro. E aí o que acontece? Era muito comum ter negros que eram comprados por senhores, e aí esses senhores ensinavam esses negros a serem comerciantes, a entenderem valores, a venderem as coisas e tal. Isso é muito legal, né? E eles recebiam e ganhavam dinheiro, né? E aí o que acontece? Estou inventando. O senhor entregava uma bandeja dessa e falava assim, ó, essa bandeja aqui tem que me render R$ 500. Se tem 50 peças aí e você vai ter que vender cada uma por R$ 10, cuidado, não dê bobeira. Se você der bobeira, eu vou sentar o ferro em você depois, eu vou te bater, porque você não pode errar. Agora, também tem o seguinte, se você quiser cobrar 12 e você quiser ficar com esses dois, você pode ficar. Muitos negros acabaram comprando a sua liberdade através desse tipo de sistema. Óbvio, aqueles que não aprendiam matemática logo eram colocados para trabalhar no serviço mais punk, mais pauleira, o serviço mais assim de peãozeira mesmo, né? E aqueles que aprendiam rápido, de certa forma, acabavam tendo uma chance que outros não tinham. A senhora compra a flor para a criança está ali esperando como se fosse quase pegar um balão na mão, na época que esse balão não existia, mas acho que fica legal de fazer um comparativo. E ela vem provavelmente de uma igreja, porque tem isso aqui atrás, né? E ela vem acompanhada das damas de companhia, tá? Então, essa coisa do escravo no Brasil era muito frequente e o Debré fez questão de mostrar, tá? Beleza? Aqui, como é que as madames eram carregadas, né, quando andavam nesses carrinhos aí, que eu esqueci o nome agora, não precisa ficar preocupado. E, velho, a parte mais escrota e mais pesada é como que eram os açoites. Os negros eram trazidos para assistir, para que eles tivessem noção do tanto que dói quando você faz alguma coisa que não era para você fazer.
né? E esse é o chamado Capitão do Mato, que é o cara que é negro, mas que ele tem o poder dado pelos brancos de açoitar os outros e tal. Então ainda ficava aquela vibe, tipo assim, eu sou branco, eu sou bonzinho, eu não bato em ninguém, não. Mas eu mando aquele coitado ali sentar a porrada no irmão dele, igual um desgraçado. Ali atrás, do lado direito, vocês estão vendo que já tem duas pessoas deitadas no chão, que já foram açoitadas, estão ali sentindo muita dor, provavelmente. Então, essas representações de costumes, elas são parte daquilo que o Debré mais pinta, tá? Esse aqui foi, inclusive, um problemão, porque pegaram essa imagem aqui e quiseram prender o Debré, que absurdo, né? Ninguém bate no negro desse jeito, batia, batia. O Debré não inventar lá atrás, tem outra cena terrível, ó. Batia sim, tá? Pode ter certeza que batia sim. E aí o Estado brasileiro, né, velho, bota aquela velha história, né? A culpa é minha, eu boto em quem eu quiser. Eu mando bater, mas eu vou falar que foi o artista que inventou o negócio aqui e vou botar uma multa no artista, ele levou multa e tudo mais, tá? Isso aqui são mais pessoas vendendo, isso aqui são costumes. Eu não vou gastar muito mais tempo com isso, então vocês já entenderam. Ah, velho, isso aqui é uma curiosidade, no mínimo interessante. Essa é a chamada festa do entrudo. E aí as pessoas estão brincando no que eles chamam de entrudo, que é uma brincadeira de trollagem. Isso é a raiz da tataravó do carnaval, tá? Repara que o cara está comprando ovos e vai quebrar ovos de outras pessoas. O outro vem com a mão suja de branco e passa na mão da negra que vai ficar com a cara branca, como se fosse uma maquiagem, saca? O outro vem aqui com uma espécie de seringa grande e espirra alguma coisa fedida, um perfume, um álcool no olho das pessoas. O carnaval originalmente era uma festa de zoeira, de brincadeira, tá? De muita trollagem. Aí depois ele virou o que ele virou, tá? Mas é festivo, é alegre, é vívido, e o Debré já pintou isso, tá? Além da parte urbana, eles têm também muitas representações da parte exótica, digamos assim, do Brasil, né? Um país cheio de indígenas, né? Um país cheio de natureza exuberante, tudo muito diferente do que eles estavam acostumados. É o tipo de coisa que eles pensam assim, caramba, eu preciso representar isso porque essas obras que eu pintar aqui, elas podem ir para a Europa e podem valer muito dinheiro, né? Aí eu acho legal que essa obra aqui é daquela época lá atrás do Debré, né? 1800 e alguma coisa, 1815, 1820, alguma coisa assim. E essa obra aqui já é de um artista do modernismo no Brasil, de mais de 100 anos depois, ó, 1925, chama Vicente do Rego Monteiro, é o nome desse artista. E repara que basicamente a posição do índio, além dos outros dois que não tinham na imagem lá, é a imagem que a gente tem aqui. Por que esse índio joga essa flecha desse jeito? Porque ele está tentando atirar num pássaro que está voando muito alto, saca? E se ele for tentar fazer isso com o braço, de braço para braço, ele não vai conseguir a envergadura que ele precisa para jogar essa flecha tão alto. Por isso que ele faz com as pernas e o resto do corpo inteiro, tá? É exótico, com certeza. Você não vai ver isso num filme de indígenas norte-americanos em hipótese alguma, tá? Beleza? Além também disso, então eu já falei das cenas de costumes, eu acabei de falar para vocês do exótico, né, da natureza, do indígena. Além disso, as representações da corte. Esse é o casamento de Dom Pedro I com a mulher dele, que eu esqueci o nome agora, que o bicho judiou pra caramba, que existe inclusive a possibilidade dele ter batido nela e jogado ela pela escada quando ela estava grávida, ela perdeu um filho. Mas é o cara que vai ser o pai do Dom Pedro II, e essa senhora que vocês estão vendo recebendo a aliança na mão vai ser a mãe. É um casamento, velho, onde não existia amor, tá? É um casamento totalmente arranjado. Ele se casou com ela por procuração, ela veio de navio 6 meses depois, é um negócio meio doido. Ah, e outra coisa, os retratos de todas as pessoas aqui seriam retratos identificáveis. Você veria cada um desses sujeitos aqui andando pela corte e olharia no quadro e falando assim, caramba, você é aquela pessoa ali e tal? E a pessoa diria que sim. Tá? Então existe uma preocupação muito grande com a questão do realismo, né, da qualidade representativa da coisa. Esse é o Dom João VI, vestido aqui com muita pompa, muita circunstância, tendo aqui do lado dele ó, a coroa, segurando o cetro, com a mão na espada, tipo assim, eu sou o rei, eu sou o poder, eu sou a força. Nossa, ele é né, quase um He-Man, saca? E o filho da puta copiou a porra da obra de um rei francês que é o Luís XIV, velho. Luís XIV já tinha feito a mesma coisa. Óbvio que não foi o Dom João VI, pelo amor de Deus, que copiou, mas que a obra, a cópia com certeza é.
E essa ideia já tinha sido usada mais de 200 anos atrás, né? Só que tem um detalhe, esse quadro aqui é um estudo, nunca foi feito o quadro definitivo, e esse quadro aqui é o definitivo, ele tem quase 2,5 metros de altura, saca? E esse aqui é desse tamanhozinho aqui, ó, vocês estão vendo o Dom João ali atrás. Eu tinha acabado de acordar, tô com a cara inchada, tá? Beleza? Gordo. Merda. Bom, aí então, essa academia com essa galera francesa vai nascer, essa galera vai fazer todo esse serviço aí que a gente tava conversando. Fala, Henrique. Tá bom, Henrique, relaxa, valeu, velho, fica frio. Hein? Essa academia vai nascer, aquelas obras estavam sendo pintadas porque esse cara também, esses caras, desculpa, tá? Porque é um grupo de artistas, foram contratados como artistas brasileiros, para serem artistas que iam representar o Brasil, né? E aí esses caras estavam trabalhando ferrado aqui e tal, e aí esses caras também vão ser os professores da academia. Esse jeito que vocês estão vendo é o nome dele está aqui embaixo, ó. Nicolas Antoine Tonet, tá? O Nicolas ou Nicolau Antônio Tonet. Tonet é o nome de família, é o nome que a gente vai usar, tá? Ele também foi outro pintor importante, fez representações interessantes. Aqui ele faz uma paisagem do Rio de Janeiro que inclusive se fala, velho, que é reconhecível na imagem hoje, tá? Que tem aqui, ó, a galera da comitiva do imperador passando. E, velho, esse quadro é grande, só que eu não tenho ele com qualidade suficiente para a gente poder enxergar. E aqui na carruagem tá o Dom João VI e acho que a filha, tá? Não sei se é isso mesmo, se eu estou falando besteira, mas acho que é mais ou menos isso. Então, são representações, velho, do dia a dia, da corte, atrelada a esse paizão nosso, falou? Beleza? E aí, o que acontece? Aquele Nicolau Antônio Tonet, que pintou aquela obra lá que eu falei para vocês, era pai desse moleque aqui que chama Félix Antoine Tonet. Esse bichinho aqui, ó. Ele tá aqui bem novinho, acho que ele tem 14 anos de idade, aqui ele já tá com uns 27 já e tal. E esse bicho aqui vai ser um dos professores da academia, então o tempo foi passando, né? O Debré foi ficando velho, o pai desse bicho aqui foi ficando velho, alguns desses voltaram para a França, outros morreram aqui, tal. Esse moleque então tinha nascido, tá ali novinho, aqui vocês estão vendo ele já mais velho, ele foi professor e depois ele foi diretor da Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, ou da Academia Imperial de Belas Artes, que é a mesma academia, só muda o nome, tá? De tempo em tempo, tá? Beleza? E aí o que rola? Esse cara aqui, velho, ele foi muito próximo, só para vocês poderem ver o quadrinho aqui, tá? São quadrinhos pequenos, por enquanto, tá? Beleza? Foi muito, muito, muito próximo do Dom Pedro II, tá? Eu não tenho assistido a novela das 6, mas eu imagino que pode ser que apareça esse sujeito ali, tá? Velho, isso aqui eu acho muito triste. Ele vai embora do Brasil ainda muito cedo, mas assim, muito cedo, não, falei errado, foi mal. Ele vai embora do Brasil quando ele já está velho, tá? Ele já tinha deixado de ser o diretor da Academia Imperial de Belas Artes e tal, e ele tinha ficado cego, velho, tá? Então ele foi para a Europa para poder tentar cuidar dos olhos. E quando ele entra no navio, que ele começa a perceber que o navio está em movimento, ele dá tchau. Adeus, bela natureza do Brasil, adeus, minha bela cascata. Ele comprou uma casa que tinha uma cachoeira no fundo, e ele adorava ficar nessa cachoeira e tal, tá? Aí eu preciso falar disso aqui. Basicamente, a produção artística dessa galera todinha aí é copiar aquilo que se fazia na Europa. Então, quando eu mostrei para vocês que o Dom João VI tem um retrato muito parecido com o do Luís XIV, é porque a ideia desses caras vamos copiar o que tem de mais certo, vamos copiar aquilo que se fazia e que todo mundo sabe que dá certo, que funciona, tá? Uma frase desse bicho que a gente acabou de ver, que tá novinho aqui, mas que ficou cego, esse aqui, ó, eu acho muito interessante, resume muito o que eu falei. Ele fala assim, ó, o único caminho que pode conduzir os brasileiros a conquistar um lugar no mundo civilizado é a imitação dos europeus. É uma frase eurocêntrica até o talo, mas é importante vocês irem percebendo como é que a coisa toda vai se construindo, porque isso vai influenciar na gente, velho, de um jeito absurdo. O Rio de Janeiro no centro é uma cópia de Paris, saca? Isso não acontece por acaso. E por último, essencialmente é neoclássica essa produção desse começo aí, tá? Beleza? Aqui é o Dom Pedro II, aquele da novela das 6, ultra, hiper, mega novinho, velho, né? Inclusive, estava falando para vocês, vou continuar insistindo na ideia. Nessa época do Dom Pedro II novinho assim, quem pintou esse retrato aqui foi o bicho que a gente acabou de ver, que eu falei que foi embora do Brasil cego e tudo mais, ele já era tutor desse bicho aqui, então, tá? Félix Antoine Tonet
foi tutor, de alguma forma, do Dom Pedro II, inclusive foi importantíssimo para fazer o Dom Pedro II se interessar muito pelo campo das artes visuais, tá? Isso vai fazer muito sentido daqui a pouco para vocês. E o Félix Antoine Tonet faz uma obra aqui que eu acho muito legal, porque, velho, já mostra que no século passado existia uma preocupação considerável dessa galera em relação à preservação do meio ambiente. Repara, é uma cena de paisagem, óbvio, né? Onde você vê do lado direito uma natureza preservada, inclusive com cachoeiras e tudo mais, e do lado esquerdo uma paisagem devastada, sabe? Então, tipo assim, já destruíram tudo, o fogo está fritando, tem fumaça indo para o céu, é cheio de toco, é cheio de gente trabalhando, e aí ele meio que traz a ideia de que quando isso aqui acontece, a água diminui, a água que está mais, a água que está menos. Ó. E outra que eu acho legal, a tentativa, a necessidade, né, de mostrar uma natureza que é gigante perante nós. Tipo assim, caramba, a natureza é gigantesca perante o ser humano, e ainda assim o ser humano não respeita, velho. O ser humano passa por cima de tudo, e desmatamento, e fogo, e o caralho é quatro. É um apocalipse, né, velho? Nós somos o próprio demônio. Aí eu acho muito legal que eles já tinham consciência dessa questão da preservação ambiental. Nossa, quase não sai. Da preservação ambiental no século passado, tá? Beleza? Aí depois, inclusive esse bicho aqui vai se tornar o diretor da academia. Depois, então, vai aparecer esse bicho aqui. Deixa eu explicar já um pouquinho sobre ele. O nome dele, tá aqui, ó, para ficar mais fácil para vocês, é Manuel de Araújo Porto Alegre, tá? O Manuel de Araújo Porto Alegre, ele foi amigo do Debré, que é aquele cara que pintou aqueles costumes lá do começo. Então, é para que todo mundo está muito entrelaçado, né? Mas o Debré era também professor desse bicho aqui. Assim como o Antoine, deixa eu melhorar, o Nicolas Antoine Tonet era o pai do Félix Antoine Tonet, Félix Emílio Tonet. Então, tipo assim, existe um entrelaçamento aí de gerações, de um é professor do outro, que é pai do outro, que todo mundo tá junto e tudo mais. E depois que aquele bicho lá que eu falei para vocês, que era o tutor do Dom Pedro II, largou a academia antes dele ir embora ainda, quem pegou a academia foi esse tio aqui, que é o Manuel de Araújo Porto Alegre. Então, esse aqui é o primeiro brasileiro, tá? Que é diretor da Academia Imperial de Belas Artes do Brasil. E esse bicho aqui vai até mais para frente, tanto é que eu tenho foto dele, do outro eu não tenho. Então ele vive mais do que o outro lá, tá? Esse bicho aqui foi um dos responsáveis por fazer a academia dar uma decolada legal. Essas obras que vocês estão vendo aqui são obras do Manuel de Araújo Porto Alegre. Ele tem um jeito de pintar que é menos apegado ao neoclassicismo e já um pouco ligado ao chamado romantismo. Olha a caverna, tem um tom assim macabro, soturno, é aquela coisa assim, será que todo mundo gosta disso? Lembra que eu falei para vocês? O neoclassicismo é aquela vibe assim, ó, todo mundo tem que gostar disso aqui, não tem para onde fugir. O romantismo é assim, ó, se você não gosta disso aqui, relaxa, outras pessoas vão pintar outras coisas e você vai gostar das obras das outras pessoas. Então, enquanto o neoclassicismo é muito incisivo, né? Esse aqui é bem mais tipo assim, seja você, curta a sua vibe, fique tranquilo. E outra, o romantismo ele é mais imaginário. Aqui são estalactites, estalagmites que se transformam, velho, quase que em fantasmas, em anjos, em figuras estranhas na sombra, né? Tudo muito grande, ó. Tem uma canoinha parada aqui, as pessoas subiram na pedra, estão tentando enxergar que porcaria é essa. É estranho, é amedrontador. Essa é a cara do romantismo. O romantismo adora essas coisas assim, tá? Beleza? Aí o que acontece? Hora nenhuma essa galera pode deixar de passar, né, batido, a ideia de que eles também são pintores da história, tá? Então, independente do que eles gostam de fazer, essa aqui é a coroação de Dom Pedro II. Então, tipo assim, caramba, isso aqui precisa ser feito de forma extremamente rígida, cuidadosa, rebuscada e tal. Lá em cima, ó, já são damas, né, da sociedade. Aqui embaixo, pessoas da igreja, saca? O negócio é bem arrumadinho, bem direitinho, tá? Beleza? Aquele também é do Araújo Porto Alegre. Aí, então, essa parte de introdução está feita. Agora nós vamos onde a coisa frita, onde a coisa fica muito interessante e muito gostosa de ver. Alguém quer me perguntar alguma coisa? Se for, grita aí, tá? Estou vendo que não tem nada no chat, vou continuando. Como agora dava brecha, foi fácil. Então, o que aconteceu? Vai chegar a chamada segunda metade do século XX, dessa Academia de Belas Artes, e essa Academia de Belas Artes vai bombar, ela vai chegar, digamos assim, ao seu êxtase, ao seu máximo, tá? É quando Dom Pedro II já está grande, onde ele já tem noção das coisas, e ele resolve, velho, que ele vai transformar o que ele tinha nas mãos de verdade num país,
né, no Império, num negócio bem acertadinho e tal. Isso é muito interessante, falou? E para isso ele resolve que o melhor caminho é o caminho das artes. Ele entende que produzir artisticamente no Brasil é essencial para que o Brasil possa ter lugar de destaque lá fora. E aí eu preciso falar desses dois caras aqui, o Vitor Meirelles, que é esse tiozinho descabelado que vocês estão vendo aqui, né, meio mistura de Albert Einstein, com sabe Deus o que, ela bigodão, quase que o bigode é maior que a gravata borboleta, que também é uma marmota, né, velho? Tá? E o Vitor Meirelles é da cidade de... Velho, não chamava Florianópolis na época, tá? Por que não chamava Florianópolis? Porque o nome Florianópolis só vai vir depois da proclamação da República, porque ela é em homenagem ao Floriano Peixoto. Falou? Não lembro o nome agora, não sei se era Desterro, mas já era o que é hoje Florianópolis. É só porque depois vai mudar de nome, tá? Então, o tio aqui, o Vitor Meirelles, é Catarina, tá? Ele é catarinense, né? É barriga verde, que a gente chama, falou? E ele vai ser importantíssimo. Eu vou mostrar para vocês já já a obra dele chamada Moema, falou? E esse cara aqui, velho, ele meio que disputou no tapa a atenção e a grana do Dom Pedro II com esse outro cara aqui, que já é um paraibano engomado, do cabelo penteadinho, arrumadinho, é o bigodão também, mas de uma gravata borboleta mais delicada. Um cara que soube viver muito bem, que aproveitou o dinheiro que ganhou, foi viver na Europa, curtiu adoidado, tá? Morou em Florença, morreu em Florença. Então esse cara aqui já é o paraibano, diz que desde pequenininho ele era criança prodígio, gêniozinho, assim, tipo assim, cara, esse moleque é filho da mãe, né? E ele tinha um tanto de áreas que ele podia ter se desenvolvido, e ele resolveu que ele ia apostar pesado na área das artes visuais, e foi onde ele entrou. Então esses dois sujeitos aqui, eles são o que há de melhor na produção da pintura brasileira da Academia Imperial de Belas Artes, tá? Que porra é essa? Eis a questão. Tá. Vou falar do Catarina primeiro, do tiozinho do cabelo bagunçado. O Catarina fez essa pintura, que é uma cópia de uma obra de arte do romantismo europeu, tá? Mas eu achei legal mostrar isso aqui, só para vocês poderem ver que a inspiração vem da Europa. Só que se liga, se liga. Isso aqui já é romantismo. E você fala assim, peraí, mas não era neoclássico? É agora que começa a baderna. Agora começa uma baderna do cacete. E vai ter que misturar tudo na cabeça. Bota tudo na cabeça aí. Neoclassicismo, romantismo, realismo, impressionismo. E, velho, eles vão bater todo no liquidificador, vai virar um caos. O Brasil não tem uma escola de produção artística que seja seguida à risca. Não precisa. A gente não está inventando nada, a gente está copiando coisas que já tinham acontecido no passado, tá? Então, o que rola? Se a gente está copiando coisas do passado, vamos pegar as coisas do passado que a gente mais gostar, vamos misturar tudo e colocar para a gente fazer o que a gente quiser. Então, essa produção do auge da Academia Imperial de Belas Artes do Brasil, ela é uma mistura de romantismo, neoclassicismo, realismo e impressionismo. Nossa, o tempo inteiro tudo junto. Não, tem hora que é mais duas, tem hora que é mais três, tem hora que são outras duas, tem horas que são outras três, tem horas que são as quatro. É uma mistureba da porra. Então, se falar assim, tem idealização? A idealização é uma característica do neoclassicismo, né? Então vai ter, velho. Tem a questão da exaltação do indígena, a exaltação do indígena, o exótico, o diferente, o específico no sentido de que é de um gosto que pode ser apreciado, mas não precisa ser único, né? Isso é a cara do romantismo. Pode? Pode, velho. Esses caras não têm apego nenhum, eles não estão inventando arte. Eles estão copiando algo que já tinha sido feito. Aí, essa aqui é do Catarina, que eu acabei de mostrar para vocês. E essa é a primeira grande obra feita no Brasil, que de verdade foi, assim, um marco, saca? Quando eu digo grande, é grande mesmo no tamanho, ó, tá? É uma grande obra, é a primeira grande obra feita no Brasil. Deixa eu fazer um comparativo aqui, para vocês poderem ter noção. Caralho, velho, tem um negócio piscando aqui. Que inferno. Qual é o período que o Debré está inserido? Gabriel, o Debré, ele é do neoclassicismo, tá? Inclusive, o Davi, que é o cara que pintou aquela obra do Juramento dos Horácios, era tio dele, falou? Beleza? Aí o que rola? Então vou de novo, só para você poder pegar o que vocês pegou no começo. No início, a produção artística brasileira é neoclássica. Depois ela começa a misturar tudo. Nessa galera aqui, que é a galera do auge, que é a que me interessa, esquece o resto para trás, era só para vocês poderem entender como é que a coisa vem sendo construída. Nessa galera aqui já é uma mistureba, tá? Muita, muita mistura, isso é muito bom, é diferenciado, faz uma produção brasileira ter cara de Brasil mesmo, tá? Beleza?
Não tinha um estilo único, Débora. É mistureba mesmo, tá? E aí não se apega, tem que ser só uma coisa. Falou? Pode ser neoclássico, pode ser romântico, pode ser isso, pode ser aquilo. Não é essa a ideia, não, Gabriel. Naquela época lá, a intenção dele era mais ser representativo e menos. Como é que eu chamaria? É menos crítico. A intenção dele lá não era ser crítico, era uma intenção, tipo assim, eu preciso representar as coisas para que as pessoas saibam no futuro. Inclusive, se fala que o Debré é um dos melhores historiadores de costumes do Brasil. Acho que dá para entender agora, faz mais sentido, né? Entendeu? Porque ele só pintou o que se costumava fazer mesmo. Inclusive, quando ele pinta os negros apanhando lá, que eu falei para vocês que deu problema, que ele foi preso e tudo mais, ele não pintou nossa, eu quero fazer aqui um grande. Como é que eu chamo? Uma grande denúncia. Provavelmente, inclusive, ele devia ser racista, velho. Saca? Aí você, que absurdo, velho. A galera dessa época era racista, saca? Eu acho que todos nós, desculpa usar essa ideia, mas eu acho que é bem plausível, tá? Todos nós naquela época seríamos racistas. Seria muito, muito improvável que nós não fôssemos. É muito escroto falar isso, mas é porque, tipo assim, era a vibe que predominava, saca? Né? Tá? É pesado, né, velho? Fica ruim, a gente fica a impressão ruim, mas não leve a mal, é só pra vocês poderem pensar, tá? Beleza? É... Deixa eu ver o que eu estava falando. Aí voltando. Então, essa foi, e eu ia fazer um comparativo. Essa foi uma grande obra que foi feita e que, de certa forma, se eu pudesse comparar com o que a gente imagina hoje de cultura, é como se fosse um grande lançamento de um filme bom, só que sobre o Brasil. Então, tipo assim, ó, tem os heróis da Marvel, da DC Comics, tá, beleza. Aí imagina que o Bolsonaro, Lula, a Dilma, quem quer que seja que esteja na presidência, né, vira e fala assim, não, agora nós vamos fazer uma produção de heróis nacionais. Então eles iriam fazer um filme de um herói nacional, sei lá quem, né, tá? O super pobre que se vira com salário mínimo. E aí que merda de herói que eu tenho. E aí esse filme seria colocado assim, em todas as salas e tal, com patrocínio do governo, porque isso aqui foi pago pelo Dom Pedro II, tá? Beleza? E aí o que acontece? Vamos só dar uma olhada aqui para a gente não gastar tempo demais, e aí a gente segue. Velho, é a cara do eurocentrismo que predominava na época. Se liga. É a primeira missa no Brasil, né? Então lá atrás, é como se as caravelas tivessem estacionadas lá, os botes e tal, a galera desceu. Aí o que acontece? Vieram aqui, ergueram um altar, colocaram uma cruz, tem um padre rezando, e repara, isso aqui é tudo no meio da obra. Ó. O centro da porra toda são os brancos e a missa. Nada contra, eu só estou falando assim, ó, o que é o pensamento. Tipo assim, o nosso foco só é o branco europeu, né? Porque é o pensamento da época, tá? E aí o que rola? Se liga na frase, se liga na frase. Os indígenas são a margem, eles são os marginais, mas, velho, não no sentido de ser assaltante, tá? Mas aqueles que fazem a borda, aqueles que ficam no entorno. Eles não são o foco, eles não são os personagens principais, tá? E aí é cheio de coisinhas, tipo assim, todo mundo vestido lá no meio, todo mundo organizadinho, todo mundo no gestual que se espera para uma missa, né? E quando você vai para a borda, vem gente conversando, gritando, gesticulando, gente pelada, gente apontando, falando alto, um conversando com o outro. A Índia aqui, ó, amamentando. Aí o guerreiro estranha, tomba para trás com a flecha na mão. O outro vem falando com a mulher, a criança tá com medo. Véio, essa galera aqui é a galera da zona. A outra tá subindo na árvore, tem uma sentada lá em cima, ou vai ser feia, senão que desinfere. Se for uma mulher, pode largar. Não é? Enquanto lá no centro é a tranquilidade. O europeu racional, o índio animalesco, né? É um pouco essa vibe, tá? Então, assim, relaxa com aquilo ali, não precisa ficar preocupado. Mas repara que eles começam a pintar os indígenas ainda nesse ponto, assim, de afastamento do centro. Aí que nós temos o Dom Pedro II, desculpa, jovem, inclusive, até fiz questão de colocar aqui, 64. E, velho, peraí só um pouquinho que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Ser imperador é uma merda, velho. Eu vou voltar, tá? O que virou o Dom Pedro? Não, desculpa. Oh, caramba. O Dom Pedro II. 9 anos depois, velho. 9 anos depois, o bicho tá só o Coió, velho. Só o Kimba. Aqui são as irmãs, as filhas, tá? Lá na novela tem nitidamente as duas filhas aparecendo. Né? Em 9 anos de governo, o cara virou só o Kimba. Essa imagem aqui é uma imagem importante, porque ela é muito, né, assim, marcante, de que ele está vestido com o tipo de roupa que ele detestava vestir, inclusive, que é o tipo de roupa cerimonial,
para estar ali representado como sendo o cara que segura a espada, que tem o cetro do poder, que tem a coroa para dizer que é o cara da porra toda, que tem um manto gigantesco feito com fios dourados para mostrar que o país é um país rico, próspero, o caramba quatro, né? Tá? Essa coroa tá lá em Petrópolis, é legal, porque tipo assim, é a história na pintura, de verdade. Do jeito que a gente está acostumado e entende o Brasil, a gente está visualizando as coisas aí. Velho, essas figuras aqui são figuras importantíssimas da política da época, tá? Beleza? Mas eu achei legal que vocês dissem essa questão. Porque aí agora eu vou chegar na tal da Moema, que é obra do Catarina, que pintou a missa, tá? Que além da missa pintou Dom Pedro II e que vai pintar a Moema. Então, o que está acontecendo aqui com a coitada da Moema? Então, agora presta muita atenção, porque esse aqui é a obra do Paz e esse aqui é o foco de você. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Em qual século foi a Era de Ouro? Giovana, século XIX, segunda metade. De 1850 para frente. Tá? O Gabriel já entendeu o que tinha perguntado antes, então estou de boa. Se quiser, chama de novo, tá? De vez em quando eu vou ali olhar o que vocês estão falando. A Moema é uma figura meio... Como é que eu chamaria? Eu me perdi, peraí. Eu tenho que estar aqui. Deixa eu ir de novo. A Moema é uma figura meio folclórica, não sei se seria exatamente esse o termo. Mas assim, ela provavelmente não é real, tá? Não é que ela seja folclore, não, mas provavelmente ela não é real, tá? Beleza? Mas dizem que a situação pode ter acontecido da forma como eu vou contar aqui. Existe a ideia disso ter sido inventado ou não, pode ter sido ou não, mas tá, relaxa. Isso é o que, de certa forma, menos pega. O que rola? Tem um sujeito chamado Diogo, que vai ser vítima de um... Deixa eu ver se eu botei isso em algum lugar aqui. Não. Deixa eu explicar primeiro, então depois eu procuro, que foi mais fácil. Tem um cara chamado Diogo, que é um português, que vai chegar no Brasil e vai naufragar num navio ali perto da região de Salvador. Esse é o Diogo. Quando o Diogo foi preso pelos índios, porque ele conseguiu nadar do naufrágio até a praia, chegou na praia e pensou, nossa, não morri, ainda bem. Aí ele foi pego para ser morto, porque os índios tinham no Brasil o costume do canibalismo, vocês sabem disso, né? E aí o que aconteceu? O Diogo, então, ficou com muito medo, né? E arrumou um treco para fazer um fogo. Eu não sei se é um fósforo, ou eu não sei se ele acendeu alguma coisa de pólvora, alguma coisa assim. E aí, quando ele fez aquele fogão, né? Os índios ficaram com medo dele e passaram a chamar ele de caramuru, tá? Caramuru é algo como aquele que faz fogo. Inclusive tem uma marca de fósforo chamada caramuru, tipo assim, você faz fogo quando você tem esse fósforo aqui, tá? É um termo indígena, tupi-guarani, que de certa forma acabou virando o apelido desse cara. E ele meio que deu a entender que se eles não cuidassem dele, ele ia botar fogo em tudo. Que se eles matassem ele, ele ia acabar com o mundo em fogo. E os índios acabaram deixando para lá e não mataram ele. Ele passou a fazer meio que parte da tribo. Ele foi vivendo ali, tá? E aí agora... É uma parte meio bizarra da história, mas é o que se conta. O que aconteceu? O Diogo, velho, ele arrumou uma moça indígena e começou a ter um caso com ela. Uma relação muito, né, mesmo, de tudo que se imagina de uma relação, inclusive de sexo. Ela é índia, tá? E aí, aconteceu algo ainda mais bizarro com o Diogo, que foi o seguinte. A irmã dessa moça também quis entrar no balé de gato e eles viraram um trisal. E aí, óbvio, velho, que ele viveu o sonho sexual, digamos assim, do europeu em relação ao índio, né? Uma vida de orgia, putaria e fudelança, com as duas irmãs mais gatas da tribo, mais novinhas, mais bonitinhas e tudo mais, e ele, de certa forma, nadou de braçada. Desculpa o termo, mas assim, é o que aconteceu, sabe? E aí um dia, ó a merda, foi um pouco isso aí. Pelo menos da do Brasil, Giovana, foi mesmo, tá? E aí um dia chegou um navio francês naquela região lá. Pois é, velho, pois é. Mas e o medo, Débora, do cara botar fogo em tudo? Aí, então ele começou ele estava morando lá e chegou um navio francês. E aí, tipo assim, então vocês vão acabar me resgatando. Não era essa a intenção. O navio chegou lá, então vocês vão me resgatar. E ele ficou todo empolgado, tá? Então vambora. Vambora, então vambora, você vai pra Europa, tá? Nós estamos indo pra Europa. E aí ele
E o que, que eu faço com as duas mulheres? Se eu chegar lá na Europa com duas mulheres, eu vou ser preso e vou ser condenado à morte, né, velho? Tinha uma igreja muito forte lá ainda, tinha as tradições religiosas e sociais que não aceitariam isso em hipótese alguma e tal. E aí vem a parte mais triste da história, velho, que é o seguinte: ele precisa escolher uma para ser a mulher dele e ele vai levar só uma com ele. E ele nem fala isso para as meninas. As meninas são indígenas, elas não falam a língua mesmo, principalmente o francês e tudo mais. Elas estão entendendo nada. Elas estão lá achando que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem. E ele num dilema da porra sobre o que, que ele faz, quem que ele escolhe, né? Ele não verbaliza isso para elas. Mas aí um dia de manhã, quando a Moema acorda, isso é muito triste, velho. Quando a Moema acorda, ela tá sozinha. Cadê a minha irmã e cadê o Caramuru, né? E aí ela fica procurando eles e alguém fala que foi para a praia, eles estão indo embora. E ela vai correndo até a praia, velho, e ela vê eles no navio, ela consegue avistar eles no navio. Tipo assim, caralho, os caras estão indo embora. E ela pira com aquilo, sabe? Tipo, os caras estão indo embora, velho. Como é que é isso? Ele me esqueceu. E ela se joga no mar e sai nadando loucamente. Ela vai nadando loucamente, nadando loucamente, nadando. E o mais impressionante, eu não sei se o navio já tinha partido, eu acho de verdade que não. Ela alcança o navio, velho. Ela alcança o navio. E aí ela pede pro Diogo, tipo assim, você me esqueceu, velho, me coloca aí dentro do barco, que porra é essa que aconteceu? E aí adivinha o que ele faz? Nada, né? Canalha, homem, olha eu falando mal de nós. Ele simplesmente não faz nada. E ela entende que ela não foi a escolhida. E que ela entende também, velho, que não era a ideia de levar ela, não, que ela tava ali de bicuda. Quem chamou ela ali, saca? E ela fica tão desiludida que ela se entrega, ela afunda, velho, e ela morre afogada, saca? É, Giovana, me deixando fora dessa, eu agradeço. Velho, é muito triste, velho. É muito triste. Aí tem um poeta chamado Santa Rita Durão que escreve um poema sobre isso. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês poderem ver. Acho que vocês estão vendo de novo. Eu virei para vocês. Se não tiver, grita comigo, tá? Que é esse poema aqui, ó. Eu peguei só um pedaço, tá? Copiosa multidão da nau francesa. O que ele está dizendo? Um tanto de gente, uma multidão grande, que estava dentro do navio francês, corre a ver o espetáculo assombrado. Então a galera do navio veio correndo ver o que estava acontecendo. Qual é o espetáculo? É a coitada da Moema nadando loucamente, velho. E aí, o que rola? Eles não entendem. Na cabeça deles, o Diogo, o Caramuru, conversou com elas, velho. Então eles não sabem, ignorando a ocasião, tipo, vocês não têm a menor ideia do porquê que está acontecendo aquilo, né? Eles acham estranha a empresa. Tipo assim, qual é o empreendimento dela? Ela se jogou no mar e está nadando loucamente para chegar lá. Então eles acham estranhíssimo, né, a situação dela, o que ela está criando, porque eles não sabem por que ela está fazendo aquilo. Aí o que rola? Pasma da turba feminil que nada. Todo mundo fica pasmado com ela que vem tipo em turbilhão, braços batendo a louca, né? Feminina, óbvio, batendo a louca para tentar nadar e chegar no navio. Uma que as mais precede em gentileza. Então, tipo assim, ela vem com a boa vontade do mundo, ela vem com o rostinho feliz, porque ela tá alcançando o navio, velho. Saca? Não vinha menos bela, então ela continuar linda. Mas ao mesmo tempo também que ela é gentil, ela tá puta, que tipo assim, cara, você tá me esquecendo, seu desgraçado. Ainda bem que eu tô dando conta de chegar e tal, né? Era Moema, que de inveja geme. Ah, velho, não sei nem traduzir essa porra, né, velho? A bichinha tava gemendo de raiva, velho, de ódio. Já a vizinha Anal, já chegando no navio, então, se apegou ao leme. Então ela chegou e agarrou no navio. Aí agora vem a parte triste, né? Quando ela percebe tudo isso, o que ela faz? Perde o lume dos olhos. Então, tipo assim, o brilho dos olhos dela simplesmente sumiu. Pasma, tipo assim, sem acreditar no que está acontecendo, ela começou a tremer, velho. Aí ela ficou branca, ó, pálida a cor, branca. O aspecto de um defunto, moribundo. Com a mão já sem força, porque ela tinha nadado loucamente, soltando o leme, entre as salsas espumas, entre aquelas bolhas brancas do mar, né? A espuma branca do mar, desce ao fundo, ela vai afundando, ela se entrega, velho, tadinha. Mas na onda do mar, que irá do freme, tornando a aparecer desde o profundo. É como se o mar dissesse puto com ela, né? Lá do fundo dele, assim, ó. Ah, Diogo cruel, como quem diz. Diogo, tu hijo de puta, né? Desgraçado, bandido. O mar diz com mágoa, não é nem ela, hein, tá? E sem mais vista ser, então, tipo assim, sem mais ser visualizado, né? Ela sumiu na água. Como se fosse um sonrisal, ela desapareceu. Então, esse poema é do Santa Rita Durão, tá?
o nome do poema todo é Caramuru, é muito maior do que eu acabei de ver para vocês aqui, mas isso aqui para mim resume bem o que acontece aqui, ó, na imagem aqui que vocês estão vendo aqui, que é o quadro pintado. O que a gente está vendo aqui? A gente está vendo aqui uma ideia do Catarina lá, do Vitor Meirelles, do que aconteceu depois. O que aconteceu depois? Depois, né, o mar devolveu a Moema para a praia. Então aqui é o corpo dela caído na praia, né, envolto por uma natureza exuberante, uma paisagem muito bonita, muito agradável de se ver, mas, né, de uma história extremamente triste que, de repente, o que a gente está vendo aí em volta não tem noção do que aconteceu. E eu acho que dá para visualizar, velho, lá longe, o navio indo embora. Cara, é muito triste, velho. Tudo junto é muito triste, né? Agora, se liga numa coisa que eu acho importantíssima, que agora tem a ver com a imagem. Eu estava contando a história, agora vamos ver da imagem, né? Vocês já viram documentários de indígenas e tudo mais? Vocês já viram corpos de índias? Vocês sabem que os corpos das índias não são assim. Esse corpo é muito mais o corpo de uma europeia. Então existe aqui uma idealização do índio que eu acho que na literatura é a cara do romantismo. Aí, se eu estiver errado, vocês me corrijam, por favor. Se eu não me engano, isso acontece na primeira geração romântica do Brasil na literatura, né? Então, essa questão da idealização, tipo assim, ó, de aperfeiçoar a figura, né? Dentro da ideia do que seria o corpo de uma indígena, pintar o corpo de uma indígena para o artista brasileiro não serve. Não serve. Ele quer fazer uma indígena que seja linda para o Brasil e para o mundo europeu, saca? Então, não serviria pintar aqui um corpo de uma Índia tal qual é o corpo de uma Índia. Talvez lá na Europa esse corpo que poderia ser visto pelos índios brasileiros como sendo um corpo perfeito e lindo, não seria visto como perfeito e lindo para europeus que viviam em Paris, em Lisboa, em Madrid, em Roma. Então existe aqui uma montagem visual, né, de tipo assim, um Photoshop para transformar a Índia num corpo perfeito, que seria um corpo de revista hoje. Acho que dá para entender. Eu estou forçando um pouco a barra, mas só para vocês poderem entender, tá? Um corpo jovem, muito bonito, muito vistoso, né? Muito, como é que eu chamaria? Muito na flor da beleza perfeita, velho. Acho que dá para entender o que eu estou querendo dizer. Tipo assim, ela alcançou o auge. É aquela história dos 18 anos, 16, 17 anos, que a gente nunca sabe qual é a idade certa, né? Onde ela chegou no auge da beleza dela e tadinha, ela morreu triste, né? E tudo mais. Mas, peraí, isso é neoclássico? Pode ser neoclássico se você for analisar sobre a ótica da questão da idealização do corpo de acordo com o padrão europeu, greco-romano. Pode ser neoclássico. Ah, isso aí é romântico? Se você for olhar sobre a ótica da literatura romântica, isso é uma idealização do romantismo na literatura no Brasil, do indígena que tem a aparência, né, da perfeição. Vocês já viram também sobre a Iracema, a virgem dos lábios de mel e do cabelo preto da cor da não sei o que lá, porra, de passarinho que sei lá que é preto, não sei o que lá e tal. E a montagem toda de cena também lembra muito o tal do romantismo, que o romantismo adora representar essa natureza exuberante e tudo mais. Então é aquilo que eu estava falando com vocês. Vira uma grande mistureba e pode ser, velho, não tem problema nenhum. O romantismo já tinha acontecido, já estava acontecendo. Nesse caso aqui já tinha acontecido, inclusive. E aí não precisa ficar gastando tempo com essa vibe de estou inventando o estilo. Repara que ainda tem indígenas lá atrás que parecem que ainda tentam observar o que sobrou do navio. Deixa eu só comentar um negócio sobre essa imagem para vocês e a qualidade do que eu estou mostrando aqui. Infelizmente não é bom, porque não acha com facilidade imagem de qualidade boa para isso, tá? Giovana, existe uma grande dúvida sobre isso tudo, saca? Existe uma grande dúvida sobre isso tudo, porque, assim, pode ter sido só criado no campo da literatura, mas pode ter sido uma literatura baseada em realidade. Confirmação total disso não existe. Existe confirmação do Caramuru com a esposa dele, que, velho, acabei de esquecer o nome da mulher, eu já meio que deixei para lá. Deixa eu ver se eu não anotei. Vou ver se eu acho depois e falo para vocês. Mas, assim, tem a mulher do Caramuru, do Diogo, que é uma figura que, de repente, vai ser vista depois como a esposa dele. Eu esqueci depois. Depois, se quiserem procurar na internet aí, pode procurar. É bem tranquilo de achar, tá? Esposa do Caramuru. Aí, essa mulher, inclusive, ela está enterrada em algum lugar, não sei se... Aqui no Brasil, em algum lugar histórico, se eu não me engano, lá naquela região lá de Salvador, do Pelourinho e tudo mais, tem o túmulo do Diogo, né? E tem o túmulo da mulher dele, que eu não estou lembrando o nome agora, tá? Então, assim, o Diogo é real, a mulher do Diogo é indígena, é real. Eles foram para a Europa, visitaram cortes lá, ela foi vista como uma figura diferente, exótica e tudo mais, mas a Moema fica aquele ponto de interrogação. Pode ter sido real, mas pode ter sido só uma invenção literária da coisa, tá? Beleza?
Por que rola? Da Moema não existe um registro, como é que eu chamaria? Uma pedra cravada com o nome dela, que morreu, não sei o que lá. Por que quem vai enterrá-la? Se ela foi enterrada, porque esse corpo desse jeito ele nunca foi encontrado, não, tá? Isso aí é a viagem do artista, falou? Se alguém for enterrar ela de verdade, quem enterrou foi um índio. O índio não escreve, ele não vai anotar isso em lugar nenhum, tá bom? Beleza? Então, da Moema eu tô tranquilo, vou seguir adiante para a gente poder ver o restante das obras que faltam. Se quiser perguntar, pergunta, eu vou voltando e vou vendo vocês, tá? Beleza? Aí eu já falei do Dom Pedro pintando outras coisas, desculpa, do Vitor Meirelles pintando outras coisas, desculpa, do Dom Pedro aparecendo em outras pinturas, e aí agora o que rola? Começam a aparecer pinturas para mim aqui do chamado Pedro Américo. Não é porque ele veio depois, não, é só porque eu coloquei na sequência para ficar mais fácil de vocês verem. Até porque vocês acabaram de ver a diferença de idade dessa obra para outra é só de 9 anos. Então, tipo assim, eles se conheciam, tá? E aí, velho, o Pedro Américo pinta essa imagem aqui, que é uma das imagens mais impressionantes que eu já vi na minha vida, porque esse negócio é gigantescamente monstruoso, velho. É sobre a Guerra do Paraguai. Eu tô aqui atrás, ó, e acho que dá para ter noção do tanto que essa porra é monstruosamente gigante, é impressionante isso, tá? Beleza? E uma coisa impressionante a respeito disso que já é impressionante. Isso foi pintado lá em Florença, na Itália, tá? E aí você fala assim, tá, porra, e veio de navio para cá, veio de navio para cá. Quer ver outro dado impressionante disso aqui? Na época, se eu não me engano, o Rio de Janeiro tinha, vivendo aqui no Brasil, falei errado, o Rio de Janeiro tinha entre seus habitantes mais ou menos 300 mil pessoas, 300 mil pessoas. Esse quadro, quando ficou em exposição, por mais ou menos uns 6 meses, ele recebeu a visita de 290 mil pessoas. E você fala assim, tá porra, quase todo mundo da cidade veio ver. Eu acho que muita gente de outras cidades deve ter vindo para ver. Eu não acredito que quase todo mundo do Rio de Janeiro viu. Até porque você vai imaginar uma galera monstruosa que é muito pobre, que não vai ter acesso a isso. Dá para imaginar, então, que a classe alta e a classe média alta de cidades próximas, às vezes até de São Paulo, podem ter viajado para viver essa obra aqui. Mas acho que dá para entender que, em termos de tamanho, é uma das obras mais impressionantes que, aí eu estou sendo sincero com você, que eu já vi, tá? E que provavelmente o Brasil já viu, né? Tá? E o que acontece? Ela trata? Ela trata da Batalha do Havaí, que é uma das batalhas mais importantes da Guerra do Paraguai. Velho, é muito impressionante. Eu fiquei muito de cara, mesmo sabendo das medidas, porque uma coisa é você falar assim, tem 11 metros, e outra coisa é você ver 11 metros, né, velho? É muito grande, velho. Eu fiquei muito de cara quando eu vi esse treco aqui, e é o tipo de obra que dá pra gastar, ó, horas. É como se você estivesse vendo um filme de 2, 3 horas de duração. Dá pra gastar horas na frente dele, porque ele é cheio de detalhezinho. Eu não vou ficar falando sobre todos eles com vocês, não, mas vai valer a pena vocês prestarem atenção. Nessa batalha, de 10 a meio-dia, acho que foi, 2 horas, morreram 3 mil pessoas, tá? É uma das mais impressionantes passagens da Guerra do Paraguai. Soldados brasileiros, isso é muito doido, tá? Soldados brasileiros sempre vestidos, sempre fardados. Isso é parte de propaganda política, tá? Soldados paraguaios, sempre pelados, com a roupa rasgada. Tipo assim, nós somos a civilização, eles são a barbárie, tá? É maldoso isso, mas é propaganda, né? Tá? Soldados sempre armados, sempre muito bem equipados, tá? Os brasileiros. Os paraguaios não, falou? Isso aqui é escroto. Ser um soldado brasileiro segurando o braço de um índio que ia matar o outro soldado brasileiro. Repara que o soldado brasileiro está aqui, ele é loiro. Então, tipo assim, peraí, né? Quantos loiros nós temos no Brasil? Quantos loiros reais nós temos na Católica? Acho que não, né? Então, o que acontece? Isso é a demonstração clara, velho, de que a tentativa muito forte de europeizar o brasileiro. Né? Nós somos europeus. Repara que os paraguaios têm cara de índio, eles têm cor de pele de índio. Né? E, tipo assim, é a barbárie, tá? Os soldados brasileiros sempre heróicos. Um atira no outro que estava tentando matar, não sei o quê. Nesse aqui tá atirando aqui, tá? O outro segura o braço para não matar o brasileiro. Então, tipo assim, os brasileiros sempre heróicos. E, velho, isso aqui é muito feio. O soldado paraguaio aqui, descalço, sem blusa, roubou a carteira de um defunto que está aqui sem a cabeça, sei lá o que aconteceu. Então, tipo assim, enquanto os brasileiros lutam bravamente, os paraguaios querem se aproveitar da situação. Né? Então, enquanto os paraguaios são individualistas, os brasileiros lutam por uma pátria, por um conjunto. Né? É muito propagandístico, velho, o negócio. É muito tipo assim, nós somos legais demais, caramba. Olha, esse é o General Osório, uma das figuras mais importantes do Exército Brasileiro, tá? Beleza?
esse soldado paraguaio atira no general Osório, que de verdade ficou ferido nessa batalha. Mas um soldado brasileiro aqui, muito bem equipado e muito bem fardado, atira no Paraguai e mata o Paraguai, apesar do Paraguai ter ferido o general Osório, tá? Aqui acontece uma papagaiada sem noção. O carro de boi com as vacas aqui arrebentou a roda, aí a roda caiu, a criança está tentando salvar, um velho cego se embola com uma mulher, mãe de duas crianças que estão desesperadas. Aqui é tipo a parte novela mexicana da porra toda, não vou nem ficar gastando tempo com isso aqui não, tá? E aí o que rola? Só para eu matar a charada aqui, a gente poder... praticamente o único negro pintado na tela. Deixa eu esconder, a gente não quer mostrar eles não. Varre para debaixo do tapete. Lá atrás, uma confusão gigantesca, muita fumaça para dar ideia de muita morte, né, velho? E aqui no cantinho, o Duque de Caxias, o Marechal, o grande cara militar brasileiro que comandou a porra toda. Os paraguaios pedem clemência desesperadamente aqui, ó, né, porque senão eles vão morrer todos. Ó, grande general Duque de Caxias, nos salve, nos dê a sua clemência. Nós somos paraguaios, selvagens, malucos, mas a gente merece a vida. E ele nem dá bola, né? Tipo assim, foda-se, não estou preocupado com vocês, não. Vale comentar. É cruel o que eu vou falar agora, mas eu preciso falar. Esse tipo de representação foi bastante comum e dá para os militares uma moral que faz com que eles achem que eles mandam no país até hoje, né? E aí de vez em quando surgem essas situações. Esse é o Pedro Américo. Ele se pintou na tela como se fosse um dos soldados. Olha o rostinho dele aqui, e vocês vão entender nitidamente que ele se representou aqui também, tá? E aí o Pedro Américo vai fazer a outra obra do Paz, que nós estamos falando nessa sequência aqui, que é a obra que se chama O Grito do Ipiranga, tá? Repara uma coisa muito legal que a gente tinha visto lá atrás e que parece que nem tinha sentido eu ficar mostrando. O que é o centro e o que é a margem, né? Então eu estava falando da questão do marginal, o índio era marginal, e eu falei, não pensem pelo lado ruim, é só porque eles estão em volta, eles são parte daquilo que participa, né? Mas que não é a essência. Então aqui os militares são o marginal. De novo, não o marginal no mau sentido, mas o marginal no sentido de ser aquilo que está em volta, que de certa forma dá base, dá apoio, dá entorno, né? Para a cena central, que de novo, velho, ó, traz aqui aquela coisa, né? Da figura exaltada. Se fala que o Dom Pedro I estava numa mula, que ele tinha comido no dia anterior um tanto de coisa, tinha feito mal pra caramba para ele, que o bicho cagou a viagem inteira. Tem relato disso escrito no diário. A viagem demorou mais do que devia, porque o Dom Pedro I está defecando a cada instante, velho. E a gente tem que ficar parando para ele ir pro mato, para ele se limpar, para ele voltar com a calça meio que, né, vestida torta, com o fiofó ardendo, e ele subir na porra da mula. E por que tinha que subir de mula? Porque eles estavam vindo de Santos, ele tinha ido lá dar uma pimbada. Então, tipo assim, não tem toda a pompa e a circunstância que a gente acha que tem, né? Quando a gente vê a imagem, ele tinha ido lá trair a mulher dele, saca? Que é a mãe do Dom Pedro II. Deixa eu até fazer um parênteses aqui para ver se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se liga. Essa obra foi pintada durante o reinado de Dom Pedro II, tá? Quando Dom Pedro I já tinha morrido, já tinha tempo. Essa obra ficou pronta em 1880, eu não sei o que lá. Deixa eu ver aqui que eu anotei em algum lugar. Não anotei não, gordo burro. Eu perdi a porra do negócio. Depois olha para mim aí, por favor, que ano que é o Grito do Ipiranga. Que eu achei que eu tinha anotado. Velho, eu anotei essa porrazinha, não tô ficando doido. Deve estar para frente aqui. Se alguém achar a data, bota para mim aí, para não ficar gastando tempo. Tá aqui. Foi cachorrinho. O cachorrinho veio me ver. A obra também é grande, tá? 7,60 m. É mais ou menos o tamanho da parede da sala. Por 4,15 m de altura. Dá para entender que é bem grandinho, né? Ó, 188, tá? De tempo. A tela foi pintada em 1888. 1888 é o mesmo ano da abolição da escravidão e um ano antes da proclamação da República, tá? Inclusive, essa é uma das últimas grandes obras do patrocínio do Dom Pedro II no Brasil. Falou? Beleza? Então, deixa eu voltar aqui para a gente não se perder. Deixa eu ver o que eu tenho que fazer. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Pronto. Então, o que acontece? Esse quadro, então, está sendo pintado em 1888, 1888, de um fato que tinha acontecido em 1822, 66 anos antes. Por isso, então, pode-se idealizar tudo. Ele não está com a câmera na mão fotografando o que aconteceu. Ele está fazendo uma representação
que quer ser, sim, velho, uma das representações mais importantes da história de imagens que o brasileiro tem do seu país. Todo livro de história brasileira tem essa imagem lá como parte das imagens que tem que representar. Toda vez que se fala de independência do Brasil, essa imagem vai aparecer. Ela virou uma imagem icônica, acho que dá para entender, né? Ela é talvez a figura mais importante desse assunto quando se fala de independência do Brasil, tá? E aí, então, por isso, o Pedro Américo se deu ao direito de pintar uma imagem que é muito inventada, muito idealizada. Aí a imagem, a cena toda é muito idealizada, né? Essa disposição não era assim, pode ter certeza. As roupas não eram essas. Esse uniforme, inclusive, dos chamados dragões da independência, nem existia, velho. Isso nunca nem existiu, saca? Isso foi criado, inclusive, pela pintura. E é muito doido. Foi a pintura do Pedro Américo que inspirou isso aqui que vocês vão ver aqui agora. Que eu botei. Cadê? Cor do burro. Eu perco tudo, velho, nessa merda. Cadê os caras? Tá vendo? Peraí que eu vou falar daquele lado ali já já, tá? Aqui, ó. Foi a pintura que inspirou esse uniforme aqui que a gente vê hoje quando a gente vai lá no Palácio do Planalto, tá? Não foi o contrário. Não é que esse uniforme existia e aí o Pedro Américo pintou lá no quadro, não. É o contrário. O uniforme vem do quadro. Gostaram da ideia de pensar, vamos fazer esse uniforme aqui igual aqui para ficar legal, tá? E aí uma coisa que eu acho muito doida em relação a essa cena aqui é o seguinte. Aqui, junto com o Dom Pedro I, tem uma galera aqui do café, tem uma galera aqui dos latifúndios. Então, tipo assim, o centro, basicamente, é o poder político imperial, né? E o poder financeiro. Mas repara que tem também aqui alguém do militar, né? E em volta, tudo em volta, são militares. E aí o que rola? É uma produção que exalta muito o militarismo, sabe? E pouco povo. Essas são as poucas figuras do povo que aparecem. Tem um coitado de um negro que vai lá longe com um jumento e 2 cajados de coisa, que eu não sei nem o que ele tá carregando, e parece que ele tá doido para ir embora, ele tá de costas para nós, tipo assim, deixa eu fugir daqui, tem muita gente branca ali, eu vou apanhar. Essa frase é maldosa, né? Mas é o que acontecia na época, vocês sabem. Tem um caboclo aqui e tem um coitado aqui, velho, que vem puxando um carro de boi, que olha pra essa porra toda e pensa assim, que desgraça é essa? O carro de boi cheio de toras e tal. Que desgraça é essa, velho? Que porcaria é essa? Ah, velho, que baderna é essa que estão fazendo aqui na minha roça? Que eu tive até que sair da estrada por causa desse espião aí e tal. E só para eu mostrar um outro negócio que eu acho legal, ouviram do Ipiranga as margens plásticas. O cavalo bate só um tiquitinho de piranga para vocês não ficarem bebendo água demais, tá? O cavalo bate a pata na água e a água esguincha. E aqui aparece um pouquinho do Ipiranga. O Ipiranga é um riacho que tinha lá, né? Então ouviram do Ipiranga as margens plásticas. Mas vocês já entenderam a ideia toda, né? Isso não sai do nada não, tá? Beleza? Aninha, mas Aninha, sabe qual é a ideia maior? É tipo assim, ó, criar uma grande imagem, que seja uma imagem de impacto, numa época que não existia nada diferente disso, e que fazia com que isso fosse muito mais impressionante ainda. Porque o que acontece? Hoje em dia, na nossa cabeça, isso nem é tão assim, não, deve ter sido tão difícil, não. Você vai ver como é que chama aquilo, velho? Um grafite na rua, às vezes o grafite tem esse tamanho, que é o tamanho do muro, né, velho? Então talvez isso hoje não nos impressione tanto, mas pode ter certeza que naquela época ela impressionava muito. E o Dom Pedro II fez questão de pagar caro para ser grandão assim. Valeu, Vinicius. Depois você assiste o resto, tá? Eu tô com 1h04. Depois você assiste o resto que você vai ver de boa as outras coisas que eu vou falar, tá? Tá. Entendi. Abração, lindão. Obrigado pelo carinho, tá? Que eu tava falando. E aí a ideia de fazer com que essa propaganda, Ana, ela seja uma espécie de elemento de impressionar as pessoas. Eu ia falar impressionação, não sei se seria isso não, mas acho que dá para entender. É um negócio que, assim, deixa eu impactar as pessoas, deixa eu fazer uma produção aqui que grite aos olhos delas, e elas tomem, tipo assim, um tapa, um tabefe, tipo assim, tá porra! Né? É um grande filme, é como se fosse mais ou menos isso, tá bom? E aí, vale até comentar, é um grande filme, não em termos só de quantidade de tempo, mas também em termos de qualidade, é impressionante, é chamativo, é interessante, é agradável, e aí é legal de ficar olhando, tem muito detalhezinho. Nós hoje, e isso é muito triste, né? Nós hoje temos mania de ver imagens de forma muito rápida. Então, quando a gente se depara com um negócio daí, a gente não consegue, de verdade, mais aproveitar isso tanto quanto a galera dessa época lá que isso foi pintado aproveitava.
Eles curtiam isso muito, porque era o filme deles, né, velho? Da época deles para nós. Hoje nós temos celular na mão. Você tem 1 milhão de informações lá que você quiser. Então, tipo assim, né? O que um quadro vai te fazer de diferença na vida? Tá? Beleza? Acho que deu para entender. Deixa eu ver se eu quero falar de mais alguma coisa com vocês sobre isso aqui. Depois vocês leiam isso aqui, vale muito a pena. Tá? É um textinho leve, velho, gostosinho de ler. Falou? Se vocês quiserem ver detalhes, inclusive de qualidade melhor, de imagem, vocês olham aqui, tá bom? Beleza? E aqui tem um tanto de curiosidades a mais, além das que eu já falei para vocês, que talvez vocês vão gostar de olhar. Falou? Aí o Pedro Américo vai pintar o Tiradentes, né? Aí o Tiradentes já é uma pintura feita. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Na época como é que chama? Ó, na época da República, tá? 1893, vocês sabem que a República foi proclamada em 1889. Então, o Dom Pedro II já foi expulso do Brasil, já está vivendo na França, tá? Quem manda no Brasil, se não era o Deodoro da Fonseca, já era o Floriano Peixoto, que inclusive vai dar o nome para Florianópolis, igual eu tinha falado antes, tá bom? Beleza? E, velho, eu acho isso aqui muito legal. Repara que é o Tiradentes esquartejado. A cabeça cortada, o tronco, a perna, né? Presta atenção, presta atenção. Olha o mapa do Brasil, ó, ó, ó. Dá para desenhar direitinho o mapa do Brasil, ó. Vai para lá e vem para cá. Repara o contorno do corpo, vai viajando aqui, vai abstraindo aqui, que vocês vão entender mais ou menos a ideia de um mapa do Brasil, que é o Rio Grande do Sul. Não tá desenhado aí, tá? Pelo amor de Deus, tá? Beleza? Mas acho que dá para entender legal. Então, tipo assim, ó, o grande mártir brasileiro, a grande figura que lutou contra o império, né, o rei. E aí, óbvio, numa época que a proclamação da República foi declarada e tal, isso bem interessante, né? Lana, eu coloquei no Moodle, tá junto do link do aulão que eu botei também no Moodle. Então eu mandei para vocês por e-mail, mas eu também coloquei no Moodle. Então quando entrar no Moodle, além do link de entrar aqui, que eu depois vou apagar, eu vou botar a gravação disso que eu estou fazendo e já coloquei lá para vocês os prezes, tá? Eles estão disponíveis lá, tá? Beleza? Hein? Deixa eu parar com essa, porque senão eu vou acabar me enrolando com o tempo da outra, e a outra é importante de falar também, tá? Beleza? Ó, daquelas duas ali, a Moema e o Grito de Ipiranga são as obras do Paz, tá? Eu falei de um tanto de outras para vocês poderem entender o contexto como um todo. Agora nós vamos para uma, velho, que é de chorar. É triste, 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 feia, horrível, desprezível, vergonhosa, de verdade. De verdade. Para mim é uma das piores obras que eu uso para dar aula, mas ao mesmo tempo também totalmente compreensível, tá? Chama-se A Redenção de Cã, é uma obra de um cara chamado Modesto Ibrocos. Deixa eu explicar para vocês o que acontece, para vocês poderem entender o que a gente vai visualizar aqui. Eu vou passar adiante aqui para a gente não gastar tempo demais, tá? Primeira coisa, o Modesto Brooks é um cara que vem da Espanha, tá? Vem para essa academia, chega a ser professor nessa academia aqui do Brasil, falou? Pintou esse quadro em 1895, então 2 anos depois daquele ali que a gente acabou de ver do Tiradentes picotado lá, tá? Beleza? E morreu no Rio de Janeiro em 1936. Ele ficou 40 anos aqui depois de ter pintado essa obra aí, tá? É esse tiozinho aqui, ó. Ele é de descendência, desculpa, ele é espanhol. Aí ele pintou essa obra aqui. Aí o que acontece? No livro do Gênesis, na Bíblia, conta a história do Noé. Noé é aquele tiozinho que fez a arca e botou os bichos todos lá dentro e tal, tá? E aí o que acontece? Depois que o mundo encheu d'água, morreu todo mundo, aí o mundo esvaziou, o bicho parou a arca de Noé, né, a arca dele, né? E os animais foram descidos, ele vai continuar a vida dele e, teoricamente, ele e a família dele são as figuras que são responsáveis por habitar o mundo. Eles vão ter que dar um jeito de habitar o mundo. E aí ele plantou um pé de uva, tá? E aí, óbvio que esse pé de uva deu uvas, ele pegou um tanto de uva e ele fez vinho, e ele bebeu do vinho, e ficou bêbado. Isso está escrito no livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 20 até 27, tá? Então ele ficou bêbado. E aí, velho, bêbado, no meio da tenda dele, totalmente desorientado, ele começou a fazer coisas de bêbado. Começou a falar coisas sem nexo, ficou pelado, tal, né? Tá, aí tá. Aí o Cã, que é um filho do Noé, o Noé tinha, se eu não me engano, 3 filhos, tá? O Cã, que é um filho do Noé, viu o pai dele lá, pelado, e correu lá fora e contou para os irmãos.
vocês não sabem quem está pelado lá dentro da barraca. Correndo e tal. Aí os irmãos falam, quem? O papai, vamos lá para vocês verem. Tá muito engraçado. E aí o que rola? Os dois irmãos do Cã, chamados de Sem e de Jafé, pegam uma capa, tá? Tamparam os olhos para eles não verem o pai deles pelado, tá? Beleza? E foram de costas, então de costas e de olhos tampados, para não ter a menor chance deles verem o pai deles pelado, tá? Eles pegaram e cobriram o pai deles e deitaram o pai deles lá e deixaram o pai deles dormir lá. Eu estou adiantando aqui os pensamentos, tá? Quando Noé acordou da cachaça com a dor de cabeça do cacete, e era vinho, né, na verdade, tá? O Sem e o Jafé correram contar para Noé o que o Cã tinha feito. O que o Cã fez? Ô pai, o Cã ficou rindo de você pelado e bêbado e correu contar para a gente, chamou a gente para ver. E aí o que o Noé fez? O Noé amaldiçoou o Cã, que vocês vão ver escrito às vezes com o termo Canaã, tá? O que rola? Canaã vai ser a família de Cã. Todos os descendentes de Cã são entendidos então como Canaã. Então, quando Noé amaldiçoou o Cã, ele não amaldiçoou só o filho, ele amaldiçoou o filho e todos os descendentes do filho. Então ele fala assim, ó, maldito seja Canaã, que é Cã e todos os seus descendentes. Aí olha o que ele fala, servo dos servos. Tipo assim, você vai servir os servos dos outros irmãos. Você vai ser o resto do resto, velho. Você vai ser nada embaixo de nada. Você vai ser a porcaria da merda. Saca? Então, tipo assim, é uma maldição fodida, né? E ainda falou bem dos outros dois. Falou assim, bendito seja Sem e seja de Canaã por servo. Quer dizer, Sem é legal. Canaã não. Canaã tem que se fuder até o resto. Quem mandou rir de mim mesmo? Né? Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Quer dizer, Jafé e Sem são legais, eles são gente boa. Mas Cã e os filhos, que é essa galera aí que fica rindo dos outros pelados. Maldição, maldição, maldição. Cá para nós por coisa até um tanto quanto simples. Mas é aquela história dos princípios lá, muito, muito arcaicos, né, velho? De respeito irrestrito, inquestionável e tal. Então foi isso que aconteceu. Agora vem a virada da porra toda. Ó, os irmãos aqui envolvidos com o Noé pelado, tá? Isso aqui é como é que chama, velho? Do Michelangelo. Isso aqui é uma obra do Barroco, tá? Tem várias obras de arte que tratam dessa situação da relação. Isso aqui é o Noé que amaldiçoou o Canaã, e o Canaã vai embora aqui. A mulher dele tá dizendo, nem a mulher dele, não sei nem que mulher é essa aqui. Meu filho, você não devia ter feito isso não, Maria, vergonha, você acabou com nós, olha o que você fez, olha a vergonha, seu pai você tá te odiando, você vai ser o resto dos empregados, não sei quem. E ele tá indo embora. Quem precisa de uma fuxiqueira numa hora dessa, né, pra ficar enchendo o saco na cabeça? E aí o que acontece? Ai, meu Deus, agora que a coisa fica foda. A galera resolveu que Cã, quando largou a família lá, morrendo de vergonha, foi para onde? Para a África. E aí a galera da Europa entendeu que todos os africanos eram descendentes de Cã. Então a África é Canaã. E se então Noé falou que todos os descendentes de Cã, ou os canaãs, são amaldiçoados, que eles têm que ser servos dos servos, o que nós temos que fazer com eles? Prender eles, sentar a borracha neles, sentar ferro neles, colocar eles no navio e atravessar para o lado de lá e botar eles para plantar cana, igual uns desgraçados. E aí vocês entendem que isso é a explicação, velho, eu vou fazer assim, tá? Religiosa que os europeus inventaram para justificar a escravidão. Isso é de uma crueldade gigantesca, velho. Gigantesca. Mas se você achar que tá ruim, vai piorar. Sempre tem como piorar. Aí vem esse infeliz do Modesto e Brocos, que é o espanhol que eu estava falando para vocês agora, e pinta essa imagem aqui que se chama a redenção de Cã. O que ele está querendo dizer? Redenção é quando você se livra de uma maldição, tá? Então a redenção de Cã quer dizer, quando é que o Canaã, quando é que todos os descendentes de Cã vão se livrar da maldição? Olha a maldade da tela. A avó preta agradece a Deus, porque a filha da avó aqui, ó, a filha é morena mestiça, e a filha morena mestiça casou com um homem branco e teve uma criança branca. Então, o fim da maldição de Canaã é deixar de ser preto e passar a ser branco. E como que faz para deixar de ser preto e passar a ser branco? Mistura, miscigenação. Tá?
precisa que o negro seja misturado com o branco, e aí na cabeça dessa galera aqui, que a gente chama de eugenista, tá? Eles entendem que o branco é predominante, o branco é superior em tudo, por isso então o branco ia predominar, e toda vez que você cruzasse um negro com alguém branco, o branco sempre ia prevalecer, e quanto mais você fosse criando os mestiços de branco com negro, com mais brancos, mais ia branqueando, até todo mundo ficar branquinho, 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 igual essa criança que chega a ser cor-de-rosa, essa porra. Não é? Vale comentar. É triste, mas é a ideia. É uma figura de uma mãe que segura uma criança no colo. É muito frequente na produção renascentista. A mãe Maria, a mãe de Jesus, segura o menino Jesus, que com os dedinhos abençoa. A gente chegou a ver isso algum pouquinho lá na arte medieval, ano passado, que eu comentei com vocês que tinha essa vibe de fazer Jesus com os dedos, né, abençoando. E aí o que rola? Ó como é que fica meio maldosa a coisa. A avó preta agradece a Deus e o filho de Deus, a criança branca, abençoa a avó. Tipo assim, avó, ainda bem que você vai morrer e a minha família vai ficar branca cada vez mais, nós vamos ser só todo mundo branquinho e fica beleza. Mais maldades, mais maldades. O branco senta todo posudo, dá para entender, orgulhoso da criança branca, não olha para a esposa mestiça e não olha para a avó preta, tá? E ele bota o pé na calçada de pedra. O branco é a tecnologia, a evolução, é o pavimento, é o cimento, é o tijolo, é o concreto, é o asfalto. A preta não, a preta é pé no chão, ela tá inclusive descalça. É tipo assim, isso é selvageria. Andar de pé descalço é pegar verme. Essa galera já começava a ter percepção dessas coisas. Então, é cheio de maldadezinha, para dar a entender que a gente tinha que embranquecer. E aí, quando você está falando de embranquecer, se liga no seguinte: talvez não se esteja falando exclusivamente só, de famílias, mas talvez se esteja falando de um país inteiro. Então, qual é o caminho para um Brasil que tem a predominância de gente preta, tá? Deixar de ser um país amaldiçoado? Fazer com que essa população passe a ser predominantemente branca. E aí que começou a acontecer exatamente no final do século XIX. Rolou uma política fodida de Estado do Brasil, tá? Para fazer com que imigrantes europeus viessem para cá. Muitos de nós, inclusive eu, temos sobrenomes italianos, alemães, né? Eu sou Gerim, a raiz do meu Gerim é da Itália. E aí o que acontece? A minha tataravó chegou no Brasil em 1896, um ano depois desse quadro ser pintado. Por que se desejava trazer tantos europeus para cá? Para a gente ter gente branca no país. E essa gente branca que foi chegando aqui foi tomando os postos de trabalho. Isso é também muito cruel, tá? Tem que entender isso, que isso é muito cruel. O preto. Desculpa eu estar falando assim, mas é o termo que eles preferem, tá? Eu não me sinto bem falando assim, mas não estou sendo racista, é só para atender aquilo que se deseja. O preto tinha o emprego, mas era um emprego que ele não tinha salário. Ele trabalhava legal, desgraçado, e levava uma porrada o dia inteiro. Aí alguém veio lá e assinou a abolição da escravidão, as lutas contra a escravidão, de certa forma, também ajudaram bastante e tal. Então ele está livre. O que o fazendeiro vai fazer? Contratar o preto que trabalhava para ele de graça e dar salário para ele, tipo assim, ó, na cabeça do fazendeiro, aqui, ó, você não vai ganhar nada não, você vai para a periferia, você vai para a borda, eu quero você o mais longe possível de mim, porque eu vou pagar salário para o branco que eu vou trazer, você não ganha salário não. E aí o que rola? Quando se fala de dívida do Brasil em relação a essa questão da negritude, tem a ver com isso que eu estou falando para vocês. Né? A elite brasileira resolveu que o negro tinha que ser jogado para escanteio, tipo assim, que morram de fome lá na periferia, lá no fim do mundo, no Morro e o Caramba 4, né? Porque a gente vai dar salário para gente branca de descendência europeia. Porque aí a gente embranquece o Brasil e essa gente branca que ganha salário vai ser de classe média, média alta, vai comprar, e aí o tempo vai passando, né? Vai comprar carro, vai estar nos melhores empregos, vai estar na televisão. Por que a gente tem uma televisão que basicamente é branca quando você assiste novelas? É preto em novela ou é um núcleo, tipo assim, uma família de pretos ali, ó, como se fosse quase um negócio assim, olha lá, que exótico, né? E não é, velho, é a predominância do brasileiro. Ou então é porque como é que chama? Novela histórica. E aí, porque é novela histórica, aí tem que ter os pretos escravos apanhando igual os desgraçados, lutando para tentar conseguir algo que, de certa forma, parece que nunca se resolve, né? Velho, desculpa o jeito que eu estou falando, mas não entende que seja uma maldade minha. Eu só estou colocando para vocês pensarem, e eu preciso ser rápido com isso, porque está acabando o tempo.
o jeito que se pensava na época, o jeito que se entendia as coisas na época, e o jeito que se fazia as coisas para que elas acontecessem do jeito que elas aconteciam e, de certa forma, acabem reverberando até chegar aos dias de hoje. Eu acho muito interessante entender isso, porque, velho, isso não é uma invenção da minha cabeça. Isso é uma coisa que aconteceu dessa forma, sabe? E faz a gente entender por que as coisas muito são no Brasil do jeito que são hoje, né? Quando uma pessoa se sente no direito de virar e falar assim, você não deveria estar aqui dentro do shopping, sabe? Você tem que ser miserável mesmo. Essas frases, elas acontecem mesmo. Muita gente ouve muita coisa desse tipo. Vou comentar aqui, mas assim, morre aqui, tá? A Zete, quando vai fazer atendimento de algumas famílias, velho, ela passa maus pedaços, saca? Maus pedaços. Não leva ferro e fogo, porque, de certa forma, né? É empregada de uma escola, velho, é perigoso, rola cancelamento, você sabe como é que é, mas ela passa maus pedaços. As pessoas não querem ser atendidas. Elas não falam por quê, entendeu? Mas é porque ela é preta, sabe? As pessoas são maldosas, não é todo mundo, a gente sabe, né? Tem muita gente boa, de coração, mas, velho, acontece. Por mais que a gente ache impressionante e pareça pra gente, Débora, em algum momento, inacreditável, velho, acontece. Acontece, tá? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu preciso falar. Falou? Eu preciso falar. Peraí só um pouquinho que eu vou voltar para a imagem para vocês poderem entender. Aí o que rola? Essa maluquice vai continuar no Brasil durante um bom tempo, tá? De achar que a população tem que ser branca, de política. Aí o que acontece? Não dá emprego para o preto, né? O preto está à toa. O que eles resolvem? Fazer uma lei que todo mundo que for pego à toa tem que levar porrada e ser preso. Então é uma lei que, na verdade, dá para a polícia a chance de sentar a porrada no preto que está na rua, porque a polícia quer bater no preto e pronto, sabe? De matar. E aí a gente vê as coisas que a gente vê hoje. Eu anotei esses aqui para vocês, depois vocês vão ler, tá? Aí, ó, é considerada hoje uma das pinturas mais racistas e reacionárias do século XIX, tá? Poucas coisas são tão escrotas igual essa pintura consegue ser. É uma das figuras mais vergonhosas da história da arte no Brasil. Né? Ainda bem que não foi feito por nenhum brasileiro, menos mal, né? Tá? Deixa eu ver o que mais. Depois vocês vão ler esse treco aqui, pelo amor de Deus, tá? Beleza? O racismo era um racismo errado, tá? Mas ele era entendido como um racismo científico. Existiam inúmeras teorias de que o branco era superior. Existiam inúmeras teorias que o Charles Darwin ouviu que o branco era superior. Hoje todas elas caíram por terra, tá? Beleza? E elas não são levadas nem um pouco a sério mais, porque se percebeu que era uma tentativa desesperada de dizer que o branco era superior para manter entre os brancos os melhores empregos, os melhores salários, tá? Beleza? Coloquei tudo para vocês poderem dar uma lida aqui depois, tem inclusive anotar um tanto de partes históricas. Essa não é tão grandona, menos mal, né, velho? Até porque senão, pelo amor de Deus. Tá? Outra coisa, só para eu fechar. Em termos artísticos, isso é um pouco. Tá muito, Ana Luísa? Tá muito, Ana Luísa. Muito, muito. Né? E no Brasil isso tem uma força considerável. Eu entendo que você está falando da humanidade, concordo, não é só aqui. Não adianta achar idiota, né? Ser idiota achar que é só aqui. É na humanidade inteira, mas no Brasil também a gente faz parte dessa porcaria toda. Tá? Só para explicar a última coisa que eu queria falar, que já está dando tempo de vocês. Traz um pouco de realismo, naquele sentido que acho que foi o Gabriel que falou antes, que é um realismo social, mas é um realismo social equivocado. Ele faz uma crítica puxada para um lado totalmente errado. Tá? Agora, vale até comentar uma outra coisa. Essa galera não achava que estava errada. Eles achavam que estavam certos. Tá? Eles tinham pensadores que diziam para eles, né, que era assim, que tinha que entender que era assim, e que eles acreditavam nisso. Deixa eu fazer um comparativo. É como se chega para mim uma mensagem pelo WhatsApp dizendo para mim que todo petista é HIV positivo. Tipo assim, qual é a base... como é que chama? Qual é a base científica disso? Nenhuma. Mas aí eu coloco lá que foi o doutor não sei o que lá, CRM não sei o que disse isso. E aí daqui a pouco vem outra médica com CRM não sei o que lá e fala assim, ó, o petista HIV positivo, ele não transmite o HIV só através do sexo, ele transmite através da presença, só a respiração dele faz você pegar. E não adianta máscara, não adianta isso, não adianta aquilo. Velho, eu vou me isolar. Se eu acreditar nisso, eu vou me isolar de qualquer pessoa que chegar do meu lado e falar, eu sou petista. Tá? É isso mesmo, Gabriel. Só que, Gabriel, pensa comigo o seguinte, lá no começo, lá, daquele outro lá, não tinha essa intenção nem de longe, era representativo, ponto final. Aqui tem a intenção de fazer a propaganda de uma ideia. Então é uma crítica em relação à sociedade,
Só que nesse caso especificamente é uma crítica feita de acordo com o olhar errôneo. Tá? Hoje a gente vê que nada disso funciona. Não existe nenhum teste que comprove, desculpa, que um branco é superior a um negro. Você pode até acontecer de pegar, vou inventando, uma situação específica, tá? Ou algumas poucas. Mas quando você coloca num grupo grande, não vai se destacar, tá? Giovana, um beijo, meus lindos. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu gostei. Eu acho esse conteúdo muito, muito fera, porque a gente faz a gente entender um tanto de coisa desse paísão nosso que a gente não tem nem ideia. Não é? E valeu demais, tá? Beleza? Fiquem com Deus. As apresentações já estão lá. Gabrielzinho, um beijo, seu lindo. Obrigado, Débora. Eu também gostei muito. Que bom, velho. Obrigado, Lana. Obrigado. Obrigado de coração. Ah, façam propaganda pra galera assistir depois. Um beijão, tá? Que bom, Isabelinha. Fico feliz que você tenha gostado. Beijão, linda. Vai com Deus, tá? Eu vou parar de gravar, tá? Para não ficar estendendo a tua, tá? Parando a gravação.